Bom dia, amores. A gente vai falar um pouquinho, tá, na nossa aula de geografia de hoje, sobre o movimento interestadual das quebradeiras de Coco-Babuçu, tá? A gente vai entender um pouquinho o que esse movimento traz, qual foi a diferença desse movimento, essa reunião, esse, essa, essa reunião dessas mulheres fizeram para essas quebradeiras de Coco-Babuçu, tá bem? A gente vai iniciar nossa apresentação da nossa apostila, a gente vai explicar um pouquinho, tá, passo a passo, do que esse movimento ela trouxe para a vida dessas mulheres, qual foi a mudança que ela trouxe, tá? Vai iniciar para vocês, tá bem? Esse movimento interestadual das quebradeiras de Coco-Babuçu, ela iniciou, tá? Ela iniciou como se fosse uma reunião. Bem, essas mulheres, elas sempre tiveram essa cultura. Esse coco-babuçu, elas utilizavam para a questão da renda, complementação da renda familiar, tá? E com o tempo, alguns proprietários, algumas outras pessoas foram se apropriando de terras, fazendo com que assim fosse impedido dessas mulheres entrar. Então, como era uma questão cultural que foi passada de pai para filho, tá certo? Então essas mulheres começaram a se reunir e brigar pelos seus direitos, tá? É isso que vai falar um pouquinho sobre esse movimento. Tá certo? Ele vai oferecer o quê? Vai oferecer uma luta mais justa relacionada a essas mulheres com o direito dela de coletar o coco babuçu para poder fazer a questão dos seus produtos para poder vender, tá certo? A gente vai ver um pouquinho aqui da história, ela vai se iniciar muito antes, tá? Mas vai iniciar a trajetória delas como movimento a partir de 1991, tá certo? Ela com alguma ajuda com algumas organizações não governamentais, articularam o primeiro encontro, tá? O primeiro encontro interestadual. O que foi que esse encontro ofertou para essas mulheres? Que mudança ele trouxe? Nesse encontro, elas puderam falar sobre os seus problemas vivenciados durante sua trajetória, tá certo? Então, lá cada mulher pôde expor um pouco a sua vida, tá? E quando elas exporam seus problemas, como era um grupo muito reunido e organizado de mulheres, porque na verdade as quebradeiras é um grupo realmente de mulheres que ajudam na questão da renda familiar, tá? Como elas fizeram essa questão de trazer problemas, muitos desses problemas eram igualitários, eram iguais entre uma das outras, eles começaram a trazer soluções, começaram a se organizar, tá certo? Começaram a fazer as articulações, onde elas começaram a enfrentar com mais força essas problemáticas que haviam enfrentando, tá? Em 1955, em 1995, no segundo encontro, nessa data aí, a gente vai ter uma divergência, onde algumas informações falam que foram no segundo encontro e no terceiro, tá certo? Que foi mudado o nome. O nome ele foi mudado para Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babuçu, tá? MIQCB, tá? O que isso trouxe, que mudança, por que foi mudado, tá certo? Esse nome foi mudado porque não encontrava mais de um encontro, mas sim de um movimento, onde essas mulheres elas estavam brigando pelos seus direitos e pela continuação da sua cultura, tá? Aquela questão da coleta, não só da cultura, mas a gente pode perceber que no vídeo que eu até passei para vocês também como complemento, a questão que traz toda uma estrutura, tá? Além da questão da renda familiar, essas mulheres elas têm canções, cantigas que são tradicionais. Então não é mais só a questão da coleta desses cocos para transformações de matéria-prima para outros produtos, mas sim toda uma forma de coletar, toda uma forma de reunião da agricultura feminina, tá certo? Então esse movimento ganhou um pouco mais de força, fazendo com que tenham a questão de encontros, tá? De encontros marcados, tá? Anualmente, ou às vezes encontros marcados mensalmente, onde essas mulheres estavam sempre se
reunindo para fortalecer a luta pelo ganho dos seus direitos. E qual era essa luta, tá? Qual era o problema, o principal problema relatado? A questão de que algumas pessoas estavam se apropriando das terras onde existia a questão das plantas, da palmeira, onde era plantão de fornecer o coco babuçu. Então, eles começavam a cercar e essas mulheres eram proibidas de entrar lá. O movimento foi fortalecendo com algumas organizações não governamentais, também com algum apoio de vereadoras, tá? Que elas também se apoiaram a vereadoras femininas, como o vídeo vai mostrar também, que ajudaram elas a formular uma lei onde dizia que é direito delas e a coleta desse coco, que na verdade é uma questão não só de sustento, mas é uma questão cultural, uma questão de propagação da cultura, tá certo? Qual é, na verdade, a função desse novo movimento, qual é a função do MIQCB? A função, na verdade, a principal função dela vai ser, a verdade, a questão da educação e a conscientização dessas trabalhadoras rurais, onde algumas mulheres, elas desistiam da luta por achar que não tinham direito, já que a terra não as pertencia. Tá? Então, esse movimento, ele trabalha, a principal função dele é esse, na educação dessas mulheres e na conscientização dos seus direitos, ok? A gente vai ler um pouquinho aqui, vai ver algumas imagens, tá? A gente vai fazer essa pequena leitura aqui, falando, olha só, o MIQCB promove discussões em grupo das diferentes comunidades de todos os estados, liderados pela assessoria e diretoria de cada estado, que tiveram oportunidade de estudo do ensino superior e acesso à ajuda de professores das diferentes universidades federais que conhecem e apoiam o movimento. Então, com esse movimento, ele foi ganhando mais força, mais pessoas foram se interessando para um pouco mais sobre que não é apenas uma coleta de um produto que está na natureza, mas sim toda uma cultura, todo um movimento que está por trás disso, tá? Os principais estados envolvidos que vai ter essa palmeira vai ser os estados de Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, tá certo? Então, a gente vai passar agora para ler um pouquinho sobre o território quilombola, ok? Os territórios quilombolas, eles surgiram a partir de como? Como foi que surgiu esse movimento? Surgiu a partir do momento onde os escravos, eles conseguiam, tá? Bem do tempo dos coloniais, onde a escravidão era bem mais severa, tá? A gente tinha aqueles relatos onde os escravos realmente eram muito maltratados. Então, alguns conseguiam escapar, sair da questão das fazendas, tá? Fazendas de café, fazendas de cana, tá bem? E lá eles conseguiam escapar. E eles se refugiavam na mata, onde eles começavam a criar comunidades, denominados de quilombos, tá certo? Essa foi uma denominação que o Estado deu para essas áreas, tá? Que pertenciam à questão dos escravos, e que esse território pertenciam a ele, pois ele traziam não só a questão da moradia, da construção das casas, mas lá eles traziam toda a cultura de novo, eles viviam como eles costumavam viver na África, no seu país de origem, certo? Então, os quilombos começaram a surgir a partir disso, eles procuravam a questão da liberdade, e quando eles conseguiam fugir, eles se escondiam em locais, formando pequenas comunidades escondidas dos fazendeiros, onde eles começavam a viver livremente e viver a sua cultura livremente, tá certo? Na próxima página, a gente vai ver algumas terras de quilombos,
titulados no nosso, titulado pelo processo do INCRA, tá? Algumas terras, a gente vai ver aqui na nossa legenda, que estão em processo. O que quer dizer isso? Que eles ainda não estão reconhecidas, tituladas, tá? Como vai mostrar nessa tarjeta do vermelho mais intenso, tá? Do amarronzado. Qual é a diferença? Apesar dessas comunidades, desses quilombos existirem, ainda as pessoas que vivem lá não têm um direito propriamente da terra. Eles podem viver lá, mas eles não podem construir casas de tijolos, tem que manter a questão da casa ainda de taipa, eles não podem, vamos dizer que eles não podem fazer nada sem permissão. Então, como está em processo, é como dizer que a terra é dele, mas não é dele, eles vivem de favores. As terras titulares são aquelas terras onde as comunidades quilombolas eles podem se apropriar da terra de fato, produzir, fazer casas melhores para continuar vivendo naquelas terras, viver daquelas terras, então nós temos essa diferença, né? Vamos ver que existe uma concentração bem maior na região do Nordeste, tá certo? Meus amores, olha só. Era tudo isso que eu queria mostrar para vocês, falando um pouquinho mais desse movimento das quebradeiras de Coco-Babuçu e falar um pouquinho mais dos quilombolas, tá? Dos quilombos que foram construídos, que foram feitos a partir desse processo, ok? Vocês irão ler um pouquinho mais, tá? Dessa atividade aí na nossa apostila, ela vai trazer mais alguma coisa, tá? Leiam, não se esqueçam, tá bem? E resolvam as atividades propostas, tá bem? Um bom dia para vocês, um abraço e até